bom dia, boa tarde, boa noite, minhas lindas turmas. Vamos ver mais uma aulinha de Processo Civil 5. Dessa vez a gente vai dar continuidade à nossa aula anterior. E olha só, para quem não me conhece, meu nome é Rosenberg Alencar, sou professor de Processo Civil de Introdução ao Direito, mas essa nossa aula de Processo Civil é específica para os alunos da FACAP, em substituição às aulas presenciais que estamos aí afastados, né, em razão do combate ao coronavírus, evitar esse danado. Então tá lá, tá aqui meu Instagram, @prof.rosenbergalencar, meu WhatsApp, tem meu canal lá no YouTube, por favor, quem quiser dar uma curtida, a casa agradece. Vamos embora, bora trabalhar? Nós encerramos os princípios processuais que norteiam os juizados especiais e hoje começamos a tratar de uma coisa muito importante chamada competência. Competência, nossa senhora. Pois é. Nós vamos entender hoje que não bastam apenas os princípios processuais para que você possa optar pela tramitação de um processo, pelo processamento de uma ação dentro do juizado especial. Claro, tudo tem que ser verificado na sua competência, da mesma forma que no processo civil, você não pode mover uma ação de família dentro da vara criminal, nem da vara civil, cada um é competente para alguma coisa, a vara da fazenda pública possui a sua competência pré-determinada, a de sucessões da mesma forma, perfeito. Então, em se tratando de competência, nós temos como regra geral dos juizados especiais cíveis que o interessado pode propor a sua medida perante o juizado especial civil nas causas de sua competência ou optar pelo juizado, pela justiça comum. Ficou bem completo, pela justiça comum. Então, primeiro ponto a ser observado nessa regra geral é que a competência dos juizados especiais ela é relativa. Juizados especiais cíveis, bem lembrado, ainda bem que você me falou, tô brincando, não tem ninguém comigo. Gente, quando a gente falar aqui nessa aula da gente sobre juizados especiais, mesmo que eu esqueça de mencionar, eu estou me referindo aos juizados especiais cíveis, porque os da Fazenda Pública, os da Justiça Federal, os federais são outra história que a gente vai estudar mais adiante. Então entendam, a competência do juizado especial cível é relativa, como regra geral de competência. Mas o que é que isso está querendo dizer, Rosenberg? Vamos lá. Você tem uma ação que obedece a todos os critérios de competência, certo? Valor, território, pessoa, não sei o quê, papapá, obedece a tudo. Está lá, 30 salários mínimos, 20 salários mínimos. Mas por alguma razão você não quer se utilizar do juizado especial. Você prefere optar pela justiça comum. Então, por preferir optar pela justiça comum, você vai lá e aciona a justiça comum. Então, isso torna a competência relativa do juizado especial, do juizado especial cível. Porém, entretanto, todavia, se você estiver diante de uma medida da mesma naturezazinha, mas que seja de competência do juizado especial federal, lá a competência é absoluta, como também na Fazenda Pública. Então, você não tem como optar pela justiça comum federal, nem pela justiça comum civil. Você tem que optar, que necessariamente propor a sua medida diante do juizado especial federal, porque a competência lá é absoluta, já diferentemente do que acontece em relação aos juizados especiais cíveis da Justiça Comum Estadual. Lá você tem a opção. Você tem o direito de escolha. Você tanto pode mover ação dentro do juizado especial civil, como você também pode mover ação na justiça comum. Então, eu trago para vocês como doutrina o seguinte, dizendo, olha, a competência é relativa e não absoluta, podendo a parte optar por promover ação no JEC ou na justiça comum, no caso das demandas que preencham os requisitos de juizados especiais federais ou dos juizados especiais da Fazenda Pública, a competência deles é absoluta e a parte não pode optar por ingressar na justiça comum. Perfeito, ficamos entendidos? Vamos estudar mais um pouquinho sobre isso, vamos continuar? Então temos aqui, determinação da competência. Temos diversos critérios, se faz necessário que se observe, primeiro, 3 requisitos essenciais para depois se observar o quarto. Não que o quarto seja menos importante. Todos eles possuem a mesma importância. Certo? E a gente vai tocar a aula aí até onde der para ela não ficar muito grande. Essa questão da competência ela é meio pesadinha. Então vamos lá. Primeira coisa, o valor da causa. O que é que a gente sabe sobre o valor da causa? O valor da causa, juizados especiais cíveis, 40 salários mínimos. Perfeito? Segundo, a matéria que você quer tratar dentro do juizado. Terceiro, as pessoas.
Depois que você verificar esses 3 pontos, você vai decidir agora a questão da competência territorial. Ela fica por último e não é a menos importante, acreditem, todas elas têm a mesma importância. Para a gente começar, dando um pontapé inicial nessa história, vamos ver a competência em razão do valor da causa. Causas com valor de limite até 40 salários mínimos. Todos os juizados? Não. Juizado Especial Federal e Juizado Especial da Fazenda Pública, lá o limite é um pouquinho maior, 60 salários mínimos. É bem maior do que na Justiça Comum, do que no Juizado Especial Civil, perdão. Bem maior do que no Juizado Especial Civil. Então, lá no JEX, lá na Juizado Especial Civil, a causa tem que ter até 40 salários mínimos. Mas a gente tem que observar algumas coisas muito importantes. Dentre elas, o momento em que você verifica, isso aí está pacífico na doutrina, isso está em todo canto, tem enunciado, tem um escambau. O momento em que você verifica a competência em relação ao valor da causa de 40 salários mínimos no juizado especial é no momento da distribuição do feito ou da prestação da queixa perante o setor de atermação. Então, no momento do protocolo da inicial, é que a causa tem que valer 40 salários mínimos. Ali é o que se determina a competência. Aí, se esse valor aumentar durante o curso do processo, Rosenberg, não tem problemas, isso já está pacificado, apesar de que alguns magistrados não conseguem introduzir isso nas cabecinhas deles, desse tamanho, não conseguem colocar. Não conseguem colocar isso dentro das cabecinhas deles. Mas o momento da escolha da competência é na distribuição. É na distribuição do processo, a competência em relação ao valor da causa. É lá. Querem ver como o momento da escolha da competência é lá? Vamos adiantar uma coisa, vamos para a competência territorial. A regra geral da competência territorial diz que o processo tem que tramitar no domicílio do réu. Vamos para a regra geral, não vamos entrar nos outros não, certo? Domicílio do réu. Aí hoje o réu mora em Juazeiro da Bahia, tá bom? Aí você aciona em Juazeiro da Bahia. Aí você acionou em Juazeiro da Bahia. Se amanhã ele se mudar para Salvador, você tem que transferir o processo para lá? Ué, não foi uma causa superveniente? Deveria. Ele se mudou. Então, não importa se no curso do processo os fatores que forem ocorrendo fizerem com que a causa supere o valor de 40 salários mínimos. Deu para vocês entenderem esse exemplo que eu criei agora? Não sei quanto tempo dando essa aula, só pensei nisso agora. Então é justamente isso, fatores supervenientes que venham a elevar o valor da causa, como por exemplo a aplicação de uma multa às trentes, de uma multa por descumprimento de uma decisão judicial, não podem interferir na competência da causa em relação ao seu valor. Por quê? Porque no momento do protocolo da inicial, que é o momento em que você vai verificar a competência em relação a todos os seus 4 critérios, o valor da causa era menor do que 40 salários mínimos. Mas aí o réu deixou de cumprir obrigações, agiu com litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade e justiça, rolou um monte de multas trentes e esse valor superou os 40 salários mínimos. O que é que Moá tem a ver com isso? Nada. Você não tem nada a ver com isso. Houve uma alteração superveniente ao valor da causa, então não implica nisso. O artigo 3º da Lei 90.995 nos diz, olha, o juizado especial tem competência para conciliação, inclusive, ok? Processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas as causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. Quando, no momento da distribuição do processo, do protocolo da petição inicial, que é o momento onde o processo nasce de acordo com o artigo 2º do CPC, a gente já viu isso milhões de vezes. Então, isso é muito importante que você observe. A competência de 40 salários mínimos no momento da distribuição da causa. Se alguém disser o contrário, continue brigando, que é para poder ver se incute na cabeça de alguém esse ponto diferente. Vamos pular? Vamos lá? O juizado terá competência em razão do valor da causa, independentemente da complexidade da lide. Olha só. Independentemente da complexidade da lide, mas a gente não já viu que são causas de menor complexidade? A gente já viu que são causas que possam tramitar lá dentro sem causar entraves. Então, existe essa questão, que é um entendimento não unânime ainda,
de que, independentemente de ser complexa ou não a causa, o juizado especial possui competência para processá-la desde que ela obedeça ao valor de 40 salários mínimos. Desde que ela obedeça a isso. Mas isso não é um entendimento unânime ainda. Lembrando que, imaginem o seguinte, se você pega um processo cuja parte ré traz 50 laudas de documentos e você já tem ali que pedir ao juiz magistrado, excelência, são 4 horas da tarde. A gente começou essa audiência agora. Que horas é que eu vou ter? O senhor está querendo me dar 20 minutos para eu analisar 50 laudas de documentos? Eu não tenho tempo, não tenho condição. Isso é sobre-humano. É impossível. É impossível alguém fazer isso. 50 laudas de documentos, a não ser que seja um documento com 50 laudas. E você queira falar somente sobre a capa, mas você não vai ler e impugnar isso em 20 minutos. Impossível, impraticável. Então você já vai ter que particionar a audiência e já tornou o processo complexo. Portanto, quando se fala, segundo o entendimento não unânime aqui, independentemente da sua complexidade, são causas que possam ter essa natureza e não causas que precisem de perito, de impugnação à perícia, de esclarecimentos, de não sei o que, e por aí vai. Essas cláusulas sim é que são mais complexas. Exame de DNA, olha só, não tem. Só aí já morreu em relação à matéria. Então essa é a questão da complexidade. O interessado pode renunciar àquilo que exceda ao valor, ao limite da competência em relação ao valor. Simples. Observe uma coisa. A parte pode, logo de cara, eu tenho aqui uma ação de 70 salários mínimos, mas o juizado especial só me dá o direito de cobrar 40 salários mínimos. Então eu vou mover a ação aqui. Mas já vou deixar claro na petição inicial, já lá por escrito, que eu estou renunciando a todo e qualquer valor excedente aos 40 salários mínimos no momento da propositura da ação. Só que vamos supor o seguinte, eram 70 exageros, ninguém vai abrir mão de 30 salários assim não, mas vamos botar que havia aí 45 salários mínimos, tá bom? Ok. Eu tenho aqui 45 salários mínimos, aí eu vou lá e dizer, excelência, a parte autora renuncia ao excedente, ao 40º salário mínimo, no momento da propositura da ação. Perfeito. Deu lá, 40 e poucos mil reais, mas vamos botar como 40, que eu não sei exatamente quanto é que vai dar. 40 mil. 40 salários mínimos, perfeito? Que vai dar 40 e poucos mil. Se quando houver o cumprimento de sentença, lá na frente, aquele valor de 40 salários mínimos, quando for corrigido e atualizado, ele superar em razão do índice de correção ou de qualquer outra coisa que seja específica àquela matéria, ele superar o valor de 40 salários mínimos, isso não interfere no valor da causa. Se tiver havido a ocorrência de multa astrentes, por exemplo, por descumprimento de uma decisão interlocutória, aquele valor pode ser adicionado àqueles 40 salários mínimos sem nenhum problema. Por quê? Porque é o momento da propositura da ação que determina a sua competência. Outra coisa, a parte não pode, essa renúncia não pode ser tácita, a gente já falou, por escrito, tem que ser expressa. E outro detalhe é que também pode renunciar ao limite de 20 salários mínimos, se ele quiser propor a ação sozinho, independentemente de advogado. Então ele também pode renunciar, da mesma forma que ele oralizar essa situação perante o juizado, perante o setor de atermação, vai estar lá escrito e vai estar assinado por ele para que ele possa resolver isso. Detalhe, o valor do pedido contraposto também tem que respeitar o teto do juizado. Então, o valor do pedido contraposto tem que respeitar o teto do juizado. Não pode ultrapassar também os 40 salários mínimos. Mas, vocês estão vendo a questão da competência no momento da distribuição da lide, que é no momento da distribuição da lide, está aqui o artigo 3º, parágrafo 3º, para poder bagunçar esse negócio todo e dizer, tá certo mesmo, Rosenberg, seu entendimento está correto. Por quê? Ele está dizendo aqui, o juizado especial civil tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. Parágrafo 3º diz, a opção pelo procedimento previsto nessa lei importará renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo. A gente já falou sobre isso. Excetuada a hipótese de conciliação. Então, a própria norma processual me dá a possibilidade, a própria norma do juizado especial
me dá a possibilidade de conciliar acima de 40 salários mínimos. Eu propus ação. E o valor da causa chegou a 100 mil reais dentro do juizado, por conta de um monte de detalhes. Quando eu propus, não era não. Era ali, abaixo dos 40 salários. Mas hoje, na fase de cumprimento de sentença, já está em 100 mil reais. Então, o que é que acontece? É possível a conciliação em qualquer valor acima dos 40 salários mínimos? Plenamente possível. Por que não é possível o recebimento decorrente da condenação, desde que esse fato do acréscimo ao valor da causa tenha sido superveniente à propositura da ação? Não existe, né, papai? Né? Vamos embora? Vamos continuar? Competência em razão da matéria. O que é que nos diz a doutrina? A competência do juizado está contida na Lei 9099 de 95, a qual reconhece a sua competência, independentemente do valor da causa, se a matéria for de competência do juizado, e a exclui nos casos em que, por conta do valor da causa, não seria competente. Então, o que é que esse texto está dizendo? Olha, veja que ultrapasse 40 salários mínimos. Se a causa for de competência do juizado especial, ela pode ser processada e julgada aqui dentro do juizado. Mas se ela for de competência do juizado e ela ultrapassar 40 salários mínimos, ela está fora. Plenamente excluída. Deu para vocês entenderem isso? Onde é que está isso? Artigo 3º, que a gente já viu o caput dele. Vou ler de novo, não, né? Pelo amor de Deus. Inciso 2º, 3º e 4º. O inciso 2º diz que, né, só finalizando, assim consideradas as causas enumeradas no artigo 275, inciso 2º do Código de Processo Civil. Detalhe, CPC de 73, estão lembrados que a lei é de 95? Então foi regida, foi escrita sob a égide do CPC de 73. Em 2015 nós tivemos a entrada em vigor de um novo código. E aí, papai, como é que a gente vai fazer? Não se preocupem, nossa norma processual já tratou de tudo isso. Código inteligentíssimo. Mas a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma olhada logo nos demais e depois daqui a pouco a gente continua. Não, vamos continuar em relação a isso aqui e depois a gente volta. Vamos fazer diferente. Vamos pular e depois a gente volta para esse slide de número, sei lá, esqueci até o número dele. Mas vamos embora. O CPC de 73, ele ainda está em vigor? Não, salvo algumas exceções. Mas como assim? Olha só. Quando o Código diz que são as causas enumeradas, o Código não, quando a norma processual diz aqui em seu artigo 3º, olha, julgamento das causas cíveis de complexidade, menor complexidade, assim consideradas as enumeradas no 275 do inciso 2º do Código de Processo Civil, a gente tem aqui a relação de todas as causas que tratam do procedimento sumário. Detalhe importantíssimo, a norma processual vigente, ela excluiu o procedimento sumário, não existe mais. Agora é só procedimento comum e procedimentos especiais, então não existe mais o procedimento sumário. Portanto, esse artigo 275, dentro do processo civil na justiça comum, não vale mais. Mas no juizado, sim. Como assim, Rosenberg? Uma repristinação da lei? Quase. Digamos assim que ele está meio que em estado de coma. Por quê? Porque a gente tem aqui nos atos das distribuições finais transitórios, as disposições finais, que transitórios, rapaz, disposições finais, a gente tem a fundamentação para aplicação da norma processual do Código de 73 dentro da lei dos juizados especiais. Como é que isso funciona? Artigo 1046 diz que, ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei 5869 de 73, que é o antigo Código, ok? Parágrafo 1º, as disposições da Lei 5869 de 73, que é o Código Civil de 73, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais, que não estudamos aqui, que forem revogadas, aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código. Só isso? Não. Isso aí foi o 1046. Aí vem lá o 1063, dos atos das disposições finais, dizendo, até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis, previstos na 9099 de 95,
continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no artigo 275, inciso 2 do Código de Processo Civil de 1973. Eis aí a nossa fundamentação para tudo isso. Perfeito? Então, voltando, nós temos aqui que, quais são essas causas? Vou deixar para vocês lerem. Causas cujo valor não exceda 60 salários mínimos, mas isso aí lá no Juizado Especial Federal, causa qualquer valor que seja, arrendamento rural, cobrança de condomínio, ressarcimento por danos em prédio urbano rústico, ressarcimento por danos causados em acidente, por aí vai, é um monte, é um bocado de linha aí dentro desses dois incisos. Então nós temos aí uma série de possibilidades para determinar a competência em razão da matéria. Ficou entendido por que está sendo aplicado o Código de Processo Civil de 73 nessa situação? Nossa norma processual assim permite, em razão da exclusão do procedimento sumário. O que nos diz mais? Em relação ao artigo 3º, inciso 3º da Lei 9099. A ação de despejo para uso próprio. Perfeito. Só nesse ponto aí a gente já está muito claro. Olha só, a ação de despejo pode? Pode, para uso próprio. Não foi para uso próprio, não pode. Você pode mover o que? A ação de cobrança de aluguéis vencidos, mas não pode pedir o despejo por conta dos atrasos nos aluguéis. E aí para isso você tem que ir para a justiça comum. Você pode pedir para uso próprio? Sim, ótimo. Mas se não for nesse sentido, você não pode fazer nada. Você pode até mover a ação de despejo para uso próprio, cumulada com a cobrança dos aluguéis vencidos, desde que seja para uso próprio, porque aí é permitido. Outro fato, não, se for só cobrança de aluguéis, se o motivo do despejo for outro qualquer, que não seja esse, não se pode fazer dentro do juizado. As ações possessórias de bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1º, ou seja, os 40 salários mínimos. Então, a reintegração de posse, interdito proibitório, tudo pode ir lá, essas ações possessórias, desde que, manutenção também, desde que não ultrapasse o valor de 40 salários mínimos, ok? Perfeito? E aí, quais são as exclusões? As exclusões do parágrafo 3º ficam excluídas da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública e também as relativas a acidentes de trabalhos, a resíduos e ao estado de capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Então, quaisquer dessas causas previstas no artigo 2º, isso aí é decoreba mesmo, você tem que decorar, do parágrafo 2º, a competência, mesmo que seja em relação ao valor da causa seja atendida, território e demais, a própria norma processual já exclui, porque principalmente natureza alimentar, vara da família, certo? Fazenda pública tem sua vara. Ótimo, perfeito? Vamos pular? A gente já viu esse outro, E o que mais nós temos? Competência para, o que é que nos diz ainda aí? Que o juizado especial tem competência para promover execução. Primeiro, a gente viu lá atrás, conciliar, processar e julgar. Ok? E, no caso, a execução também pode ser promovida dentro do juizado especial civil, principalmente, claro, e obviamente, dos seus próprios julgados. Antigamente era um tormento, minha gente. Antigamente era um tormento. Oh, meu Deus, como era fogo. Você tinha o juizado especial civil e você tinha o juizado especial de execução civil. O juizado especial civil de execuções. Então você tinha dois juizados dentro do mesmo juizado. Era um tormento. O seu processo tramitava aqui num determinado juizado, principalmente para quem residia em capital, mas na hora de executar, esse processo ia para outro juizado, que estava abarrotado de execuções. Então se perdia muito com a celeridade processual, com a economia processual, e aí nem a própria norma não respeitava, mas isso aí foi coisa que foi mudando. Então hoje é dentro do próprio processo, vai-se embora tudo direitinho, tudo bonitinho. Então, tem competência sim para promover a execução dos seus julgados. De títulos executivos extrajudiciais no valor até de 40 salários mínimos, a gente já estudou títulos executivos extrajudiciais quando vocês estudaram Processo Civil 4, perfeito? Então, estão lá todos descritos, acho que no 764, se eu não me engano, do CPC.
E aí a gente tem lá, né, nota promissória, o cheque não prescrito, o contrato assinado por duas testemunhas. Então foi título executivo extrajudicial e obedeceu, em relação ao valor da matéria, está aqui, já está dito que ele está. Obedeceu ao valor da causa, está beleza, tranquilo. Ao valor do teto do juizado, está tranquilo, 40 salários mínimos, perfeito? Mas aí, como sempre, a gente tem aqui o seguinte, eu trouxe de novo aqui o parágrafo 2º e coloquei aqui uma observação para que vocês possam observar. Fogem, parágrafo 2º, né, diz sobre a questão da exclusão, né, diz que não pode acontecer, e fogem aqui da competência do JEC as ações cujo procedimento seja especial, tais como ações demarcatórias, de divisão e de prestação de contas. Essas ações não podem acontecer porque elas tornam a causa complexa. Ok? Competência em razão das pessoas. Em razão das pessoas, estabelece a competência no que se refere às partes do processo, ao polo ativo e ao polo passivo da lide. Isso aí está descrito no artigo 8º da Lei 9099, que já começa de trás para frente, como de vez em quando eu gosto de fazer. Ao invés de dizer logo quem é competente, quem pode ser parte, já começa dizendo quem não pode ser. Então diz o caput do artigo 8º, que era mais curto, inclusive, não poderão ser partes. Não poderão ser partes, autor nem réu. Nem autor, nem réu. Partes, não fala que não pode ser autor ou réu. Autor e réu não poderão ser partes. No processo instituído por essa lei, o incapaz, obviamente, ele precisa ou de representação ou de assistência em razão dos critérios lá que trabalham com a capacidade que vocês viram lá em processo 2. O preso, pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas da União, massa falida e o insolvente civil. Não poderão ser partes. Mas começa dizendo aqui, somente serão admitidas, parágrafo 1º, somente serão admitidas, depois de excluir esse pequeno rol, somente serão admitidas a propor ação perante o juizado especial. Olha aí, como a coisa muda. Primeiro fala, não poderão ser partes, englobou autor e réu. Parágrafo 1º, somente serão admitidas a propor ação. Quem é que propõe a ação? O autor ou o exequente. Então, somente serão admitidos a propor ação perante o juizado especial as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. Então, o cessionário de direito de pessoas jurídicas, mesmo se tratando de uma pessoa física, ele não poderá ser autor no processo, ele não poderá propor a ação. Vamos ver lá, inciso 2º. As pessoas enquadradas como microempresas podem, microempresas individuais, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da lei de 2006, que é a Lei Complementar 123 de 2006. Inciso 3º, as pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, ou seja, OCIP. ONG, por exemplo, é um exemplo de um OCIP. Empresas que cuidam da cultura, que cuidam do patrimônio, são OCIPs, são organizações da sociedade civil de interesse público. Perfeito? As sociedades de crédito ao microempreendedor podem, nos termos da Lei 10.194 de 2001, o maior, aí aqui vem um pontinho que a gente deve observar, o maior de 18 anos poderá ser autor independentemente da assistência, inclusive para fins de conciliação. A gente sabe que abaixo de 18, o incapaz, ele vai ser representado, né, abaixo de 16, de 16 aos 18 ele vai ser assistido, né, por conta da incapacidade relativa. E por que está dizendo aqui? O maior de 18 anos poderá ser autor? Gente, se lembrem, a lei é de 95. E no Código Civil de 2002, portanto, 7 anos depois, né, que entrou em vigor somente em 2003, então 8 anos depois, a maioridade da gente saiu de 21 anos para 18. Então, quando se fala aqui o maior de 18, esse artigo aqui, esse parágrafo 2º não nos serve mais. Ele não nos serve mais. Ele caiu em desuso. Por quê? Porque houve a redução da maioridade civil de 21 anos para 18 anos. Então, não nos serve mais. Perfeito? Vamos para o que interessa?
O enunciado número 9 do FONAGE, ele fala que os FONAGE, Fórum Nacional de Juizados Especiais, perfeito? O condomínio residencial poderá propor ação no juizado especial nas hipóteses do 275, inciso 2, item B. Está aqui. 275, cadê você, coisa linda? 275. Observar se há o procedimento sumário. Nas causas, qualquer que seja o seu valor de cobrança ao condômino, de quaisquer quantias devidas ao condomínio. Então, o valor da causa ali é um critério que vai ser ignorado de acordo com a própria norma já determinada no enunciado 9 do FONAGE. Isso aqui, 275, inciso 2, item B, CPC de 73. Se lembrem disso, não se esqueçam. Então, ele está aqui transcrito para vocês. Portanto, o condomínio, ele pode, mesmo sendo ente despersonalizado, ele pode mover ação de cobrança das taxas condominiais, principalmente porque é em defesa do interesse da coletividade. Daquela coletividade específica. Vamos ver o que é que diz o enunciado 148 do FONAGE. Ele vem substituindo o de número 72, certo? Do mesmo fórum. Inexistindo interesse de incapaz, o espólio pode ser parte nos juizados especiais. A gente já viu e agora está observando que se não houver o interesse de um incapaz, porque o incapaz não pode mover ação nem representado nem assistido dentro do juizado especial, então não havendo interesse do incapaz, o espólio, que é aquilo tudo que sobrou depois do falecimento da pessoa, depois que o autor da herança se foi, então o espólio, que é todo aquele seu patrimônio positivo e negativo, ele pode ser parte no juizado especial, perfeito? Então não há óbice nenhum, isso aqui é importante, não há óbice nenhum para que pessoas jurídicas possam, ou entes despersonalizados, possam figurar no polo passivo da lide. Então observem, a gente falou até agora sobre as hipóteses de autor. No polo passivo não tem nenhum problema, mas a gente viu lá no caput do artigo 3º, quais são as pessoas que não podem nem ser parte nenhuma, nem autor nem réu, mas pessoa jurídica ou ente despersonalizado pode figurar. E é a coisa mais comum. Quantas ações você não vê aí contra companhia telefônica, companhia elétrica, contra banco, contra banco privado, né, no caso, contra a empresas de comércio em geral. Então, o enunciado 31 do FONAGE vem fundamentando toda essa decisão, essa situação. É admissível pedido de contraposto no caso de ser parte a pessoa jurídica. Mas o pedido contraposto não é um pedido contra o autor, que significa dizer que é quase uma petição inicial? Não, não é. O pedido contraposto é feito dentro do corpo da própria contestação, assim como a reconvenção também lá no procedimento comum, só que ele é de forma mais simplificada. Então, é possível que o réu, sendo pessoa jurídica, não importa se ele é uma empresa multinacional, super, hiper, mega, ultra, giga, milionária, se ela está figurando no polo passivo, ela tem todo o direito de fazer o pedido contraposto em relação ao autor, ok? E aí vai funcionar o mesmo procedimento, ele vai lá e vai se pronunciar em relação àquele pedido contraposto dentro da própria audiência, que será una. Vamos dar uma adiantada e falar sobre o último critério, que é o da territorialidade, que é para a gente poder finalizar esse bloco de aula da gente. Então, a competência territorial, uma vez verificado o valor da causa, a matéria e as pessoas, aí você vai ensinando a competência territorial. Ultrapassou aqueles 3 elementos, valor da causa, matéria e pessoa, e viu que tudo se encaixa perfeitamente dentro da norma do juizado especial, então você vai ver a questão da competência territorial. E aquele exemplo que a gente usou lá atrás está aqui, ó, no artigo 4º da Lei 99.995. Então ele começa dizendo, olha, é competente para as causas previstas nessa lei o juizado do foro, do domicílio do réu, regra geral, ou a critério do autor, aí começam a vir as exceções, né? Como sempre, né? Toda vez o legislador gosta de sacanear a gente desse jeito. Então, a critério do autor, do local onde aquele exerce atividades profissionais ou econômicas, ou mantém estabelecimento filial, agência, sucursal ou escritório.
Também pode ser o lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. Isso aqui é puro decoreba, não adianta a gente ficar dando exemplozinho sobre isso, que é muito claro, mais claro do que isso, só o sol. Do domicílio do autor ou do local do ato ou do fato nas ações de reparação de danos de quaisquer natureza. Então não importa se é moral ou material. Dano de qualquer natureza, domicílio do autor, do local do fato ou do réu. Não importa. O do réu já é o principal, a regra geral. Então, parágrafo único, só para a gente finalizar isso aqui, diz que em qualquer hipótese poderá ação ser proposta no foro previsto no inciso 1 deste artigo. Mesmo que você tenha as possibilidades de trabalhar com os incisos 2º ou 3º, você se enquadra especificamente naquele ponto. Se para você, enquanto autor, for muito melhor se utilizar do domicílio do réu para isso, você pode acionar independentemente dessa questão do foro previsto dentro dos incisos 2º e 3º. Ok? Vamos começar a terminar? As regras contidas no artigo 4º da lei do JEC são válidas, inclusive, se a ação for sobre bens imóveis. E aí não vão prevalecer as regras previstas no CPC. Então, as regras no artigo 4º, elas valem, inclusive, se tratar de bens imóveis, respeitando-se os limites da competência do valor da causa, por exemplo. O enunciado 89 do FONAGE ele é muito importante, ele vem para corroborar essas situações todas que a gente vai tratar aqui. A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais. Então, mesmo em se tratando de uma competência relativa, como a gente já verificou desde o início da nossa aula, a incompetência do juizado pode ser reconhecida pelo próprio magistrado de ofício. E o enunciado 89 do FONAGE vem dizer isso. E aí tem-se o seguinte: uma vez verificada a incompetência, não vai ser como na justiça comum, que se determina a redistribuição do feito, porque existe o princípio da economia processual. No juizado especial, verificou-se incompetência do JEC, o que vai acontecer é a extinção do processo sem resolução do mérito, ok? E outras coisas, conexão e continência, pode haver? Sim, tranquilamente. O artigo 59 do CPC ele traz essa questão, é permitida a reunião de processos, aliás, ele não está falando sobre o juizado especial, ele está falando sobre o que é. É permitida a reunião de processos, né, através da conexão e da continência no JEC, devendo ser observado tudo que for disposto no artigo 59, que vai tratar sobre esses aspectos, que é principalmente a prevenção do juízo, ok? O que é que ele vai dizer no artigo 59? Se você propôs lá, o juízo já está prevendo. Então, você vai observar a questão da prevenção. Conexão, mesma causa de pedir e pedidos. Continência, mesmas partes, mesma causa de pedir. Porém, o pedido de uma outra ação é muito mais abrangente do que o pedido da outra, ok? Então, o enunciado 68 nos diz: somente se admite conexão em juizado especial civil quando as ações puderem submeter-se à sistemática da Lei 9099. Então, não adianta você requerer a conexão se, por exemplo, o juizado foi incompetente em relação ao valor da causa, ou em relação à matéria, ou em relação às pessoas. Então, não haverá de maneira nenhuma. E o litisconsórcio, a gente já tinha visto que sim. Vamos só ler só para poder fundamentar e a gente poder começar a terminar aqui tudo direitinho. Litisconsórcio e intervenção de terceiros. O artigo 10 da Lei 90.995 começa dizendo: não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiros, nem assistência. Contudo, admitir-se-á o litisconsórcio. A gente já falou sobre isso. Então, o CPC vigente, eu trago essa observação para vocês, considera a assistência como uma forma de intervenção de terceiros. Então, fora. Assistência, chamamento, processo, denunciação da lide, incidente de desconsideração da pessoa jurídica, que pode acontecer no juizado, e a participação do amicus curiae. Participação do amicus curiae, não. O litisconsórcio pode acontecer em qualquer dos polos na ação que tramitar perante o juizado especial civil, ok? O artigo 1062, ele trata sobre o incidente da desconsideração da pessoa jurídica e diz que o incidente da desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais.
E quanto ao Ministério Público? Bom, particularmente nos meus 18 anos de profissão, me desculpem a gritaria dessa meninada aí, se aproveitando das folgas, eu nunca atuei com a intervenção do Ministério Público dentro de nenhuma ação nos juizados especiais. Olha que eu já tive um bocado, espero ainda ter mais uns 2 milhões. Afinal de contas, a gente paga o dinheiro, as contas da gente com o dinheiro que a gente ganha com o trabalho. O artigo 11 diz que o Ministério Público pode intervir nos casos previstos em lei, quando se tratar de custos iuris, que é o fiscal da ordem jurídica, ou de custos legis, como fiscal da lei. E isso aí vem lá tratando sobre tudo isso dentro do artigo 178 do CPC vigente, em que ele diz: o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica e nas hipóteses previstas na lei ou Constituição Federal, nos processos em que envolvam interesse público. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público, mas em ações do juizado especial, desde que se tratem apenas de interesse público. Porque o incapaz ele não pode figurar em razão da pessoa. Os litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana também não. Mas a gente não falou lá que podia as ações possessórias? Sim, mas aqui está falando rural ou urbana, litígios coletivos que já vão superar o valor da causa indiscutivelmente. Então não se pode, porque já quebra a competência do juizado especial. Minos e Minas, vamos ficando por aqui. Um beijão enorme, até a nossa próxima aula. Muito obrigado, fiquem com Deus.